Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você. Bom estarmos juntos para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Eu espero ser útil para que Deus possa me usar e abençoar a sua vida. E também espero que, em nome de Jesus, também você seja abençoado e também me abençoe. Porque a vida cristã é assim, de um vai e vem, né? Vamos arrumando aqui direitinho, né? Tentando arrumar aqui. Hoje está frio aqui em Itaporanga, muito frio. Nós estamos começando mais um programa Sintonia com Deus. E nesse momento de sintonia com Deus, eu quero convidar a você a orarmos, juntos colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar a vida diante do Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, orientar, que a minha boca seja uma boca espiritual e que o Senhor venha prevalecer em minha vida e também na vida de cada pessoa. Nesse momento, ouve a Tua palavra, vê a respeito da Tua palavra e sejam olhos espirituais e também sejam ouvidos espirituais. Nos abençoe em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Amém? Vamos então cantar. Esse hino é o hino de número 372 do Inário para o Culto Cristão e ele traz como tema Quero ser como Cristo. Então esse é o grande desafio que nós temos, de realmente queremos ser parecidos com Cristo. Nós vamos adorar a Deus com esse hino e eu convido você a louvar ao Senhor. Tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Este é meu santo ideal, quero ser como Cristo. Mestre, Senhor, sempre há de ser que o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo, celeste obedeceu. Quero ser como Cristo, na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo. Os meus pecados carregou, paz e descanso me ofertou. Seus agressores perdoou. Quero ser como Cristo, em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo, por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo, em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar. Eis meu sincero anelar, quero ser
Esse é o nosso desafio, sermos como Cristo. Grande desafio nós temos pela vida à frente. Quando nós falamos em ser como Cristo, significa exatamente procurarmos ser como Ele é. E no momento que cometemos um pecado, cometemos um delito, cometemos uma ofensa a Deus, nos voltarmos para Deus e pedimos perdão para Ele, para que Ele venha nos perdoar, venha purificar a nossa mente e também venha purificar o nosso coração. Amém? Nós vamos já partir para a nossa meditação. Hoje a nossa meditação está grande, mas você pode ver depois em partes, né? Então você assiste um pedaço, depois você continua assistindo, ok? Nós vamos meditar na palavra do Senhor e a nossa meditação é exatamente esta aqui. Sintonia com Deus na carta de Paulo aos Filipenses e a nós. Hoje nós vamos meditar em desenvolvendo a salvação. Desenvolvendo a salvação. Então nós vamos meditar nesse tema, mas antes de meditarmos nesse tema, nós precisamos falar uma coisa importante para você, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Uma coisa importante para você, que eu vou informar para você, que é o seguinte, você vai ver aqui agora. Na mensagem anterior, eu me esqueci de um dos nomes. Eu esqueci do principal nome do preso, que estava ali ao lado de Jesus, à sua direita, Dimas. Eu me lembrei de Gestas, mas não me lembrei de Dimas, né? Então, só para ressaltar a mensagem anterior, nós falamos sobre dois criminosos que ficaram ao lado de Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. Então nós queremos transmitir para você, segundo os estudiosos, os dois tinham esses nomes. Na Bíblia não é mencionado esses nomes, mas segundo os estudiosos, então, são esses nomes que aí estão, ok? Nossa meditação, então, é baseada nesse texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Diz a palavra do Senhor. Na tradução, o mais importante é o amor, diz assim: caríssimos amigos, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que estou longe de vocês, devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e retrocedendo diante de tudo quanto possa desagradá-lo. Porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele transmite à igreja dos Filipenses uma séria orientação para que não houvesse, como estava havendo, divisões na igreja de Cristo. A falta de unidade, ou seja, cada um buscar seu próprio interesse, sua independência, a falta de se buscar um só pensamento, né, é o que gera divisão e contenda na igreja. Eu sempre conto essa ilustração e gosto de repeti-la. Talvez você fale, de novo. Todo santo dia nós precisamos repetir essa ilustração. 1, 2, 3, Jesus. 1, 2, 3, Jesus. Precisamos repetir essa ilustração, sabe por quê? Se nós não repetirmos, a gente fala 1, 2, 3, Leonel. Vou falar meu nome, você vai falar o seu e não vai dar certo esse negócio. Então nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar. A igreja de Cristo em Filipos, a igreja dos Filipenses, Paulo escreve para aqueles irmãos e deixa bem claro para eles: precisamos falar a mesma língua.
1, 2, 3. Jesus. É essa a língua que nós precisamos falar. Isso é muito importante. A Igreja de Cristo, ou seja, os cristãos, eles devem fugir da tentação de independência e dependência para viver no propósito divino. Qual que é o propósito divino? Interdependência. Por quê? Porque o corpo funciona interdependente. Um membro, ele precisa do outro. A tentação que todos nós sofremos é querermos viver isolados, numa ideia de independente. Ou também como sanguessuga, preso, sugando aquela pessoa. Isso deve preocupar muito o meu coração e também deve preocupar muito o seu coração. É muito importante nós ficarmos com a palavra de Deus, em todo o tempo ficarmos com a palavra de Deus, né? A Igreja de Cristo ela tem que evitar essa questão do sanguessuga e também da independência. É uma tentação muito grande nós sermos independentes. Então, o nosso foco, nosso objetivo, sempre tem que ser adorar a Deus de uma forma interdependente. Aqui eu tenho minhas mãos e tenho meus dedos. Também tenho meus pés. Se uma parte do corpo falar que vai fazer um negócio, outra parte falar que vai fazer outro, não vai dar certo, porque o corpo obedece à cabeça. Então, a orientação tem que estar nesse sentido. A ideia de independência e também a ideia de sanguessuga, ou seja, dependente, ela tem muito a ver com a ideia do cada um por si e Deus para todos. Este não é o propósito divino. O propósito divino é que cada um pudesse gritar, cada um por Deus e pelo próximo, e assim Deus por todos, Deus para todos. Alguns historiadores dizem que certa feita um homem gritou: independência ou morte! Mas a nossa independência tem que ser do pecado. Precisamos procurar essa independência do pecado, ficarmos longe do pecado. Vimos na mensagem anterior, nas mensagens anteriores, que o pecado sempre está pertinho de nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que o pecado nos assedia, ele fica bem pertinho de nós, versículo 2. E é muito importante nós ficarmos sempre perto de Deus e perto dos irmãos, numa interdependência. Um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um tendo contato com o outro, e sempre com o motivo de interdependência, ou seja, a máquina vai funcionar. Não de sanguessuga, a máquina vai parar. Não de independência, a máquina também vai parar, porque vai estar distante, vai estar separado. Aproveitando essa frase de independência ou morte, eu me lembro de Romanos 6, 23. O que diz Romanos 6, 23? Que o pecado ele gera morte, ou seja, a independência ou morte, quando uma pessoa busca essa independência de Deus, da Igreja de Deus, dos irmãos em Cristo, automaticamente essa pessoa está se desviando para um caminho que não é de vida. É um caminho que, conforme diz a palavra de Deus, em Romanos 6, 23, é um caminho de morte. A nossa dependência deve ser de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não pode ser por outro meio, tem que ser por meio de Jesus Cristo. E tem que ser dependência divina. Eu e você precisamos depender de Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando um cristão verdadeiro, como um verdadeiro filho de Deus, ele é dependente de Deus, então há interdependência no corpo de Cristo, a igreja. Por quê? Porque cada um vai estar vivendo em função de Cristo e do reino dele aqui na terra por meio da igreja. Então, eu e você precisamos, nós precisamos estar atentos para fazer a vontade de Deus e ficar com a vontade de Deus, sempre com a vontade de Deus. Se nós seguirmos esse ciclo espiritual, a igreja vai ter saúde espiritual. Tudo como consequência o quê? Da submissão a Deus e do trabalhar de Deus na vida individual e na vida no coletivo, na vida de todos. Em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso. Há um hino que eu sempre ouvia
nos LPs lá na minha casa, lá em Belo Horizonte, não era Barbacena não, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E então eu ouvi aquela música e falei assim: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. E depois falava: esta obra é do Senhor, ou esta casa é do Senhor. Né? Então, quando os cristãos vão buscando uma vida espiritual que agrada a Deus, essa vida espiritual ela vai conduzir a igreja para uma maturidade espiritual. Por quê? Porque o cristão, aquela pessoa que está se colocando no caminho de Deus, ela está buscando a maturidade espiritual. Então, isso é muito importante quando a gente vai olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus e sendo obediente. Nós vamos descobrindo, então, os critérios divinos. Olha como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus, para as nossas vidas. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: assim, pois, amados meus, assim, pois. Paulo espera uma resposta, um feedback dos cristãos filipenses quanto a tudo que está falando a eles e também a nós. Devemos pensar que Paulo está falando para nós no versículo 12 e 13. Então ele está falando a respeito do capítulo 1 e também do capítulo 2 até o versículo 11. Assim, pois, né? Ele está preocupado com a salvação mútua, a salvação coletiva, ou seja, a salvação do corpo. Embora os membros do corpo sejam salvos individualmente, o benefício é para todo o corpo. Né? Então, na época que nós estamos vendo vários noticiários. Pessoas estão internadas. Aí no meio da internação, fala: foi tratado tal parte do corpo e agora recebeu alta. O que aconteceu? Foi tratado 1, 2, 3, talvez 4, 5 membros do corpo. Não foram tratados todos os membros do corpo. Algumas partes foram tratadas, mas o tratamento fez bem para todo o corpo. Isso é muito válido para mim, para você, essa análise, para estarmos analisando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tá? Cada cristão deve se preocupar com uma vida de conserto com Deus que vai beneficiar o corpo. Isso é muito, muito, muito importante. Eu como cristão, você como cristão, cada um de nós precisamos nos preocupar com uma vida de conserto. Mas é preocupar, não preocupar junto. Nós precisamos estar antecipadamente ocupados com as coisas de Deus. E quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, o conserto vai acontecendo na nossa vida. E esse conserto que acontece na nossa vida beneficia o corpo e até mesmo a comunidade. O apóstolo Paulo, quando ele usa o termo amados, porque toda repreensão deve ser temperada com amor. Se não for, ela é destruidora ao invés de construtora. Então, toda vez que a gente vai repreender, alguma coisa vai acontecer que a gente tem que chamar a atenção, tem que bater firme, tem que falar alguma coisa. O amor tem que estar na frente. Paulo não estava sendo falso quando ele diz essas palavras. Ele amava realmente os cristãos filipenses. Não era simplesmente uma forma de se descrever, de se interagir com os irmãos. Mas ele declara o seu amor porque ele amava aqueles irmãos. Ele estava dizendo a eles: vocês são muito importantes para mim, vocês são muito importantes para Deus. E aí então ele chama a atenção daqueles irmãos a respeito de divergências que estavam acontecendo entre eles. A outra tradução, em vez de falar amados, fala caríssimos. Isso nos faz lembrar, irmãos, o preço de amor que Jesus Cristo pagou foi caro. Por isso que os cristãos, eles têm obrigação de obedecer. Em 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus? O nosso corpo, ele foi comprado por um grande preço. Foi o preço do corpo de Jesus. Em 1 Coríntios 7,23 diz: porque fostes comprados,
não vos torneis escravos de homens. E essa palavra escravos de homens, essas duas palavrinhas aí, junto com essa conjunção, elas, na verdade, elas trazem uma ideia muito importante para mim e para você. Não vos torneis escravos de homens, exatamente, de pessoas que às vezes escravizam você. E você fica na mão daquelas pessoas. Isso não deve acontecer, você deve procurar ficar firme na palavra de Deus. Paulo continua dizendo um elogio para aqueles irmãos. Ele fala, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Paulo elogia os irmãos, pois quando estava com eles, era motivo de alegria a obediência deles. Paulo deixa claro que aqueles irmãos eram obedientes e responsáveis. Não tem coisa melhor do que você estar tratando com uma pessoa e aquela pessoa é obediente. Não tem coisa melhor. Porque quando você está tratando com uma pessoa obediente e aquela pessoa, então você fala com ela, sim, ela vai lá e obedece. Que gostoso que é saber que aquela pessoa está obedecendo. É muito bom a gente olhar para uma pessoa e olhar para ela como sinônimo de obediência. É gostoso demais isso. Então nós precisamos fazer isso. Paulo fala, amados irmãos, vocês sempre foram muito obedientes quando eu estava presente com vocês. E ele fala assim, vocês eram responsáveis quando eu estava aí presente com vocês. Mas ele continua dizendo, obedecestes, como sempre obedecestes. A obediência era uma prática dos filipenses. Mas não era uma prática só dos filipenses. Sabe com quem eles aprenderam? Com Jesus Cristo. Em Hebreus 5, 7 a 9 e 1 Pedro 1, 22 a 25, deixa bem claro que o nosso melhor exemplo de obediência é Jesus Cristo. Nosso melhor exemplo de obediência é Jesus Cristo. É Ele. Se você deseja realmente crescer espiritualmente, você tem que trilhar pelo caminho da obediência. Deus, Ele abençoa obedientes. João 15, 10. O compromisso de Deus para abençoar são os obedientes. Toda vez que a gente está desobediente para com Deus, precisamos consertar a nossa vida com Deus. Por quê? Porque Deus sempre abençoa os obedientes. Eu tenho um filho e graças a Deus, eu nunca precisei corrigi-lo com vara, com chinelo, sempre no diálogo, sempre conversando com ele. Mas eu sempre, desde pequenininho, eu falo uma frase com ele que eu criei. Quem obedece, sempre ganha. Quem desobedece, sempre apanha. Aí eu acrescentava. Quem obedece, sempre ganha. Quem desobedece, sempre apanha. Apanha do mundo, apanha do diabo, apanha de Deus. A obediência sempre vai resultar em frutos bons. A obediência é o preço mais barato a se pagar. Às vezes nós pensamos que é um preço muito caro, que é muito difícil, mas não, a obediência é um preço mais barato para se pagar. Principalmente porque vem com muitos dividendos à frente. Deus vai abençoar, e uma vez que Deus abençoa, Deus nunca vai abençoar um pouquinho. Ele abençoa além do que podemos imaginar, do que podemos pedir ou pensar. Paulo, ele fala assim, porém, muito mais agora na minha ausência. Os cristãos filipenses, eles tinham que se manter firmes às palavras de Cristo. Só que agora eles tinham que ficar mais firmes ainda. Por quê? Paulo não estava com eles. Eles não iam ter Paulo como eles tinham Paulo antes. Mais uma vez, Paulo está enfatizando a grande questão de se ser preocupado, e ele queria que os cristãos filipenses também estivessem preocupados com o grupo, com a comunidade cristã filipense, os evangélicos ali em Filipos. Os cristãos filipenses deviam se manter firmes às palavras de Cristo. Mais uma vez, eles estavam preocupados e Paulo estava preocupado com a unidade. A unidade é o grande desafio. Em toda a Bíblia vamos ver isso. Seja no povo de Israel, seja na igreja
cristã primitiva e no desenvolvimento do Novo Testamento. Há uma ideia muito central: unidade. A unidade é o grande desafio. Os irmãos, eles não devem se envolver e nem promover discórdias e dissensões. Se você vê que alguém está causando discórdia e dissensão, ao invés de falar, vou estar junto com você, você tem que ser o primeiro a falar, vamos orar, vamos buscar a Deus, pedir orientação de Deus. Vai para lá orar e eu vou para cá orar. Por quê? Porque Paulo estava falando exatamente sobre isso. O distanciamento, muitas vezes, faz com que a pessoa comece a criticar, a falar isso, falar aquilo outro. Mas Paulo fala, irmãos, não pode ser desse jeito. Paulo deseja que aqueles irmãos sejam obedientes e responsáveis em sua frente, ou seja, na sua presença, ou longe dele, na ausência dele. Tem um ditado popular que fala assim, quando o gato sai, o rato faz a festa. Antigamente se dizia gatuno, referindo-se ao inimigo de nossas almas, mas rato também atribuído a ele, indicando um meio sujo de agir. Paulo escreve aos cristãos filipenses e fala, irmãos, assim como vocês estiveram obedecendo quando eu estava presente, quando estávamos em reuniões, muitas reuniões, aquele negócio gostoso, a gente próximo, em comunhão uns com os outros, mas agora, na minha ausência, vocês precisam obedecer mais ainda. Como que é importante a palavra de Deus? Eu não me canso de repetir isso. O cristão, ele deve ser cristão na vista do seu líder ou não. Por quê? Porque ele sabe que Deus está vendo a ele o tempo inteiro. Em Jó 34, 21, Salmo 33, 13 e 14 e em Provérbios 15, 3 fala sobre isso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus está vendo, está analisando tudo e todos constantemente. O cristão deve ser cuidadoso quanto à sua fé em Jesus Cristo, principalmente quando ele não está na vista do seu pastor ou da família da fé, para não se desviar do caminho que é Cristo. João 14, 6. Muitas pessoas, elas são tentadas a acreditarem que pelo fato de não estarem sendo vistos pelo pastor, podem fazer qualquer coisa. No entanto, a Bíblia diz bem claramente, em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ah, o pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui, não tem ninguém aqui. Em Lucas capítulo 15, nós temos um exemplo. Eu vou projetar aqui um texto para você estar vendo. O filho pródigo foi para longe para aprontar tudo longe dos olhos do pai. Faltava a ele a maturidade, ele possuía muitos bens e provavelmente até mesmo uma beleza. Mas perdeu tudo porque queria viver uma vida longe de casa, longe da família. O inimigo sabe usar companhias e lugares para aprisionar pessoas longe do supremo pastor que é Jesus Cristo e longe do pastor local e dos irmãos. Mas seja onde estiver, Deus está vendo. Então, nós vemos aí muito claramente que a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que nós precisamos estar atentos. O filho pródigo, ele foi para longe. Por que ele foi para longe? Porque ele tinha intenção de fazer coisas erradas. Eu fico triste que às vezes a gente vê alguns filhos se distanciando dos pais, ou até mesmo alguns filhos vão para a faculdade, vão estudar fora, vão fazer um cursinho, qualquer coisa que seja, e aí de repente quando você vê, aquela pessoa entrou numa errada. Né? Por quê? Porque a ideia foi ficar longe dos olhos do pai ou dos pais. Porque queria viver uma vida de acordo com a sua orientação, com o seu desejo. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele amava esse filho pródigo quando Jesus conta essa parábola.
Mas a tentação que esse jovem passou é a mesma tentação que nós também passamos. Queremos ficar escondidos. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, mesma coisa que aconteceu com Caim, mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Querer ficar distante. Essa distância, ela não é boa, é prejudicial. Devemos estar colocando a nossa vida diante do Senhor e pedindo a Ele que venha nos iluminar. Há uma distinção no mundo físico e no mundo espiritual entre os que são e agem como filhos da luz e os filhos da escuridão, que são os filhos das trevas, ou seja, os que agem às escondidas. Um cristão sempre deve procurar fazer a vontade de Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, porque nós não sabemos quando será o fim do tempo, como será os últimos acontecimentos. Então nós temos aqui um texto bíblico muito alusivo a esse momento que diz assim, sobre a vinda do Senhor, ela é certa e também é repentina. Então o versículo 5 diz, porque está bem aqui o versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está falando aqui a respeito dos pastores, dos líderes espirituais da igreja. Ele fala assim, nós não somos da noite, não somos das trevas, não somos da escuridão, somos do dia, nós somos do dia. Então, a orientação paulina nesse texto bíblico aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 21, é o capítulo inteiro, você pode meditar depois na sua Bíblia, né? É a orientação paulina, a orientação pelo Espírito Santo, é que toda palavra vinda da liderança, claro que é para a glória de Deus, né? Sem desobedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então fala, acate o que eles estão falando, a orientação deles. Leva a sério o que eles estão falando, né? Tenha máxima consideração por eles. Infelizmente nós estamos vivendo num tempo que a igreja de Filipenses, ela valorizava bastante a Paulo. Mas estamos vivendo num tempo que as pessoas não estão valorizando as lideranças espirituais. Por quê? Cumprimento das Escrituras. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais as pessoas estão desrespeitando a Deus e também a liderança local. É isso que tem acontecido. O apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Qual a ideia de desenvolver a vossa salvação? A ideia principal é busque a maturidade espiritual. Busque a santificação, continuem firmes, ponham em ação, faça a sua parte, coopere com a sua parte, parta para a prática que agrada a Deus. Operem a salvação de vocês, efetuem a vossa salvação, mostrem que realmente são salvos. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala que os coríntios eram crianças espirituais. Paulo escreve aos Filipenses e fala assim, vocês precisam desenvolver a sua salvação. Esse desenvolvimento, sabe por quê? Porque tem uma parte que cabe ao ser humano no que diz respeito à sua salvação. Ele tem que ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Tem que ser um praticante e não somente um ouvinte. Paulo fala desenvolver a salvação. Não é busque ser salvo, mas pratique porque você já é salvo. É isso que Paulo está falando, né? Pratique porque você já é salvo.
Paulo não estava querendo que os irmãos filipenses ficassem presos a ritos religiosos produzidos por humanos, baseados em legalismos. O que ele enfatiza é que o relacionamento e a dependência divina agora são e devem ser maiores do que tudo, pois sua ausência é física. Então, Paulo estava falando, agora muito mais do que antes, vocês vão precisar desenvolver o relacionamento de dependência para com Deus. Olha como que é importante. Isso me faz lembrar do do João Batista. João Batista, ele vira para os seus discípulos e manda eles seguirem a Jesus. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha vindo exatamente para isso. Que tentação, né? De repente ver os discípulos aumentando, falava, ficar com tudo para mim, né? Mas ele continuou firme na palavra de Deus, sempre obediente ao que Deus queria dele. Então esse é o grande desafio como cristãos. Desenvolver a salvação, a vossa salvação, é o mesmo que dizer assim, pela fé vocês creram em Jesus Cristo. Agora demonstrem que continuam crendo, tendo um bom relacionamento com Deus e com o próximo, com os irmãos na fé. Pela fé, vocês disseram para todo mundo que acreditava em Deus, que acreditava em Jesus, que acreditava em mim, Paulo, mas agora eu quero ver, na minha ausência, eu quero ver vocês demonstrando realmente que vocês têm fé em Deus, que vocês têm fé em Jesus. É isso que Paulo estava falando àqueles irmãos. Não traz a ideia de desenvolver a vossa salvação, não traz a ideia de vou conseguir a minha salvação por meio de obras, para ser salvo pelas obras. Romanos capítulo 3, de 21 a 24, e Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós não somos salvos pelas obras. Mas produzir obras por ser salvo, quais obras? Pela vida de um caráter transformado pelo fruto do Espírito Santo, ou seja, o caráter de Cristo. Como o caráter de Cristo? Através do senhorio de Cristo, Jesus mandando em você. O caráter cristão, a produção de boas obras que Paulo está falando tem muito a ver com o que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. É a produção do senhorio de Cristo, ou seja, todos que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, que se entregam a Ele, que se dedicam a Ele, assumem um compromisso não escrito num papel, ele assina um termo de compromisso na igreja, mas diante de Deus ele assina no seu coração e na sua mente. E essa assinatura que ele faz, que Paulo fala, vocês são a nossa carta, escrita não com tinta, não no papel, mas nos corações. Então, o que Paulo está dizendo é exatamente assim, vocês, a partir do momento que entregaram sua vida a Jesus Cristo como Senhor, devem obedecê-lo como Senhor. E essa vida de obras que vocês vão apresentar é um caráter transformado. A maior luta que eu tenho e você tem é queremos ser nós mesmos. A maior luta é essa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque essa é a maior luta. Por que as pessoas são difíceis? Porque elas querem se impor e querem ser elas mesmas. Vamos voltar à nossa introdução e à mensagem anteriores? 1, 2, 3. Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Se nós falarmos Jesus, as coisas vão andando. Se ficarmos só buscando a nossa vontade, nada vai acontecer. Então, quem procura a salvação, desenvolver a salvação por meio de santificação, dos concertos constantes com Deus, tem grande alegria, a qual é contagiante. Contagia o corpo, a igreja, e também contagia a comunidade. Então, isso sempre vai estar acontecendo. Quando uma pessoa está buscando fazer a vontade de Deus, ela vai desenvolver a salvação, porque Paulo estava falando sobre desenvolver salvação. Ele estava falando sobre santificação. É um concerto contínuo. Não é um concerto que você faz hoje e depois não precisa fazer mais. É sempre você estar analisando a sua vida
e procurando consertar com Deus. Como um cristão desenvolve a sua salvação? Como pode realizar a vontade de Deus? Trago essa pergunta para cada um de nós estarmos analisando. Como que isso pode acontecer? Como que pode acontecer isso na nossa vida? Como que pode ser edificada, pode ser transformada a nossa vida? Então vamos lá, trouxe algumas perguntinhas para você estar meditando aqui conosco. Desejando fazer a vontade de Deus por meio da leitura da Bíblia. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos julga, tanto a nós quanto às outras pessoas. Por isso é muito importante sempre estar orando. Você vai ler a sua Bíblia? Então ore, Senhor, seja feita a sua vontade. Peça isso para Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor pedindo isso. Como um cristão desenvolve a sua salvação? Como pode realizar a vontade de Deus? Segundo, crendo que a ajuda vem de Deus. Então, deve estar sempre orando. Em constante análise pessoal. Uma pessoa que está procurando desenvolver a sua salvação, ela não avalia os outros, ela avalia a si. Em 1 Coríntios 11:31 diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você examinar sua própria vida, ninguém vai criticar a sua vida. Mas sabe o que o inimigo faz? Ele faz a gente ficar procurando defeito de um, defeito do outro, para acusar aquela pessoa. Isso não é de Deus, é do inimigo. Então ore, Senhor, me perdoa. Peça perdão a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor e peça perdão a Ele. Como um cristão desenvolve a sua salvação? Como pode realizar a vontade de Deus? Terceiro, confiando que Deus fortalece por meio da comunhão com os irmãos. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus operar maravilhas através de você. Você tem que confiar e tem que buscar a comunhão com os irmãos. Então você precisa orar, Senhor, abençoa-me e que eu seja bênção para a minha família na fé. Você deve fazer um pedido desse jeito. Como um cristão desenvolve a sua salvação? Como pode realizar a vontade de Deus? Adorando a Deus, colocando Ele no centro da vida e assim abandonando os maus caminhos. Quais maus caminhos? Ambientes e também as más companhias. Ore, Senhor, me ajude a ficar mais próximo do que é aquilo que te agrada e também de quem te agrada. Que eu seja uma bênção, que eu seja um agente transformador na vida dos que ainda não te receberam como Senhor, Salvador e Mediador. Se você está andando por maus lugares, andando com más companhias, você precisa, uma vez que você conhece a Bíblia, que você conhece a Palavra de Deus, você precisa deixar Jesus ser Senhor da sua vida. E como Senhor, Ele vai direcionar as palavras que você vai falar. De repente, você vai ter que virar para as más companhias e falar com elas: eu não venho mais aqui. De agora para frente eu quero uma nova vida com Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Quero ser um servo fiel de Deus, uma serva fiel de Deus. E eu convido você a seguir o mesmo caminho comigo. Eu peço perdão para você porque de repente eu não passei a ideia para você de como que é um cristão que tem que viver. Eu vivi de forma errada. Você pode falar isso com essas pessoas. Adorando a Deus, colocando Ele no centro da sua vida. Desenvolver a salvação exige um autocondicionamento, ou seja, nós precisamos nos obrigar para desenvolver a salvação, para que possamos agir como Jesus, pensar como Jesus. Se nós fizermos isso, buscarmos, o Espírito Santo vai nos capacitar e a nossa vida espiritual vai amadurecer, vai crescer, nós vamos estar em maturidade espiritual. E Deus vai usar os irmãos na fé, que também estão buscando fidelidade e crescimento espiritual, para fortalecer a sua fé. E na medida que você se volta para Deus, Deus também vai usar você
para impactar a vida dos que estão e a vida também dos que estão lá fora. Quanto mais você obedecer a Deus e a palavra dele de uma forma prática, você praticando, desenvolvendo a sua salvação, de uma forma até mesmo sacrificial. Por que sacrificial? Porque falar não para nós é muito difícil. Você terá mais desejo de fazer a vontade divina. A partir do momento que você vai cedendo a Deus, você vai sentindo mais alegria, mais prazer, mais alegria do Espírito Santo e vai produzindo mais coisas boas dentro de você. Mas Paulo fala com temor e tremor. Embora que temor e tremor nos remeta a uma séria análise de como estamos vivendo, sabe por que é séria? Jesus falou em Mateus 10, 28, temei aquele que depois de matar ainda pode lançar no inferno. Tem muitas pessoas por aí falando que o inferno não existe. Não prestaram atenção na Bíblia. Em N lugares está escrito a respeito do inferno como um lugar onde é uma prisão e uma prisão eterna. Jesus, ele falou, temam a Deus, temam a Ele, porque depois de tirar a vida, Ele pode lançar no inferno. Isso é muito sério. Não brinque com Deus. Temor e tremor é muito mais que medo. Também é um grande respeito, uma grande reverência, um desejo de não entristecer, não ofender ao Espírito Santo. É agir com humildade e reconhecimento do único e verdadeiro Deus. Agir com sensibilidade e vigilância. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Gálatas 6, 6 a 10, Hebreus 10, 31. Deus não é brincadeira. Por isso que Paulo fala com temor e tremor. Infelizmente eu tenho visto muitos líderes espirituais das várias mais diversificadas matizes, evangélicos, não evangélicos, promovendo coisas que não agradam a Deus. Infelizmente, sem temor e tremor. Vivendo como se aqui fosse o reino deles. E eles têm que usufruir de tudo que tem por aqui. Paulo fala, na minha ausência, vocês devem desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. É interessante que Provérbios 1,7 diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos leva a colocar o nosso eu fora do trono em nosso coração. Por quê? O nosso coração deve ter um assento para o Rei Jesus, para Ele chegar, se assentar e governar as nossas vidas. É isso que é santificação. O eu crucificado e Cristo entronizado. Há muito tempo atrás, eu participei de um evento onde cada pessoa recebeu uma cruz como essa. Do eu crucificado. Tá vendo? Está aqui a cruzinha. O eu tem que ficar no centro da cruz crucificado. Quando o eu está crucificado, então eu não apareço. É como se fosse assim. Eu não apareço. Não há mais de mim. Mas quando eu quero aparecer, a cruz fica para trás. Quando eu estou crucificado, Jesus se torna o meu justificador. Ele é a minha justiça, a minha justificação. Então tudo faz sentido através da fé em Cristo. Deus deseja que a sua igreja, ou seja, os salvos, o levem a sério, focando no que é essencial. O que é essencial? O relacionamento com Deus e com os irmãos na fé. O que mais que é essencial? A adoração a Deus, o amor, a obediência, o respeito, não entristecer ao Espírito Santo, a obediência com temor e tremor e serviço ao Senhor,
a dependência de Deus. Isso tudo é essencial. Desenvolver a salvação é você caminhar por esse caminho e outros mais. Quem não vive com este propósito acaba caindo diante dos versículos seguintes. Nós estamos meditando nos versículos 12 e 13. Leia na sua Bíblia os versículos 14 para frente e você vai ver o que eu estou falando. Paulo fala, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Deus efetua, porque Deus é quem opera. É Deus que atua, é Deus que trabalha, é Deus que realiza, é Deus que produz, é Deus que vitaliza, que dá vida, que renova. A salvação é uma iniciativa de Deus. Primeiro Deus age por graça e misericórdia. Depois, as demais ações são por parte do ser humano. O ser humano se apresenta para a conversão, o ser humano se apresenta para a santificação. Mas por fim, a última parte também é divina, é a glorificação. Assim como o inferno, temos uma ideia que ele é para baixo e o céu é para cima, essa é a nossa ideia, mas é tudo numa atmosfera espiritual. Mas entendendo, porque assim como o inferno é eterno, o céu também é eterno. E vão entrar lá todos os que forem glorificados, ou seja, receberem a glória especial para entrar no céu, uma transformação, porque no céu não entra pecado. Toda ação ela é divina. Deus é o autor e consumador da fé por meio de Jesus Cristo. Tudo depende de Jesus Cristo. A capacitação para amadurecer na fé também vem de Deus. Até mesmo para a gente amadurecer na fé depende de Deus. Por isso devemos confiar totalmente na provisão divina. Em quem? No Deus providente. Ele sempre há de providenciar um meio para nos abençoar e para nós o louvarmos. A ligação na videira leva à produção de bons frutos. Frutos para Deus e sua obra por meio da Igreja de Cristo. Há diversidade de dons e realizações, mas a fonte é Deus. Deus faz tudo por meio de todos, através de Jesus Cristo, e a glória sempre é dele. Então nós vemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que tudo sempre vai estar girando em torno de Deus. Sempre em torno de Deus. Sempre em torno de Deus. Terceira vez. Sempre em torno de Deus. Então devemos procurar esse caminho. Paulo diz, em vós. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não diz entre vós, mas em vós. Porque é o agir divino no indivíduo. Deus é Ele quem toca no coração humano, por meio de Jesus Cristo, quando Ele bate a porta daquele coração. O poder de Deus na vida do salvo faz com que ele busque uma vida que glorifique sempre a Deus. Então o salvo, ele vai sempre trilhar esse caminho. Mas ele fala, o querer. Deus sempre vai respeitar a nossa vontade. E depende de mim, depende de você, submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. O eu deve sempre vir acompanhado de para a glória de Deus e se Deus permitir. Leia esses textos aí na sua Bíblia. Anota aí depois e leia na sua Bíblia 1 Coríntios 10, 31, Hebreus 6, 3, Tiago 4, 13 a 16. E você vai ver. O nosso eu sempre tem que estar crucificado. E aí quando a gente for fazer qualquer coisa que seja, a gente tem que falar assim, se Deus permitir, se Deus quiser, vou fazer isso. Mas para a glória de Deus. Então, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Como que eu faço isso? Como que você faz isso? Em 1 Coríntios 10, 31 fala, seja comer ou beber, faça qualquer coisa para a glória de Deus. Eu sempre uso um critério. Qual que é o critério que eu uso? Você vai fazer qualquer coisa, vai andar com qualquer pessoa. Aí você faz uma pergunta. Primeiro, Jesus andaria com essa pessoa? Ele iria em tal lugar? Ele comeria tal coisa? Ele beberia tal coisa? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta. Posso orar para Deus abençoar o que eu vou fazer?
Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa errada, vou roubar um banco. Posso, antes de roubar o banco, orar pedindo a Deus que Deus me abençoe? Não. Deus não vai abençoar. Está errado. Então você tem que, ao invés de orar desse jeito, não ir roubar o banco. Ter uma atitude realmente que Jesus teria, que é de ir trabalhar e não de roubar, né? Então essa é a atitude de Jesus. Então leia na sua Bíblia esse texto bíblico. Jesus, ele deixa bem claro que tanto o realizar depende de Deus, e Paulo vem repetir a mesma coisa. O realizar. Deus realiza a sua obra em nós e através de nós. E ele potencializa isso tudo por meio do Espírito Santo, na produção do seu fruto, o caráter de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, há uma promessa cumprindo de Deus, lá em Joel capítulo 2, 28 a 32, sobre a descida do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no livro inteiro de Atos dos Apóstolos, até alguém já disse que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, e eu concordo com eles, que isso tudo canalizaria para o realizar da obra de Deus. E eles receberam dunamis, o poder que vem do alto, o poder realmente do Espírito Santo na vida deles. Sabe o que é isso? Uma potencialização. Muito mais do que uma multiplicação, foi uma potência, ou seja, foi uma multiplicação exponencial, além do limite. Deus, ele quer realizar muito através de você, meu querido, minha querida. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Pare de ceder à carne, à tentação, de fazer a sua vontade, de não ficar na cruz, na sua cruz. Pare com isso. E chegando já ao nosso final, segundo a sua boa vontade. Deus exige que seja feita a sua vontade só por um simples fato. Ele é Deus. Isso já basta, né? Você concorda comigo? Só o fato dele ser Deus já basta? Por isso que ele exige isso. O término deste versículo deixa claro que não faz sentido o nosso egoísmo e vanglória. Tem vanglória com N e vanglória separada com tio. Vanglória significa glória sem sentido, glória sem merecimento. Eu tenho aqui, bem aqui em cima aqui, uma medalha, alguns troféus. Tem um troféu ali que eu ganhei. Nunca foi usado, não foi campeonato nem nada. A pessoa deu para mim, leva isso aqui. Tá aqui, não tem nada escrito nele. Se alguém perguntar, você ganhou em quê? Eu falei, em nada. Mas eu tenho uma medalha ali, que eu joguei um campeonato, não fiz praticamente nada. E um dia meu filho falou, pai, você foi campeão de vôlei? Eu falei, fui, filho. Mas essa aí é uma medalha de vanglória. Não faz sentido. Joguei muito pouco e a bola vinha, eu mais corria do que jogava. É uma vanglória. Mas de repente eu sou tentado a pegar essa medalha, colocar no peito e sair andando por aí. Não faz sentido. Porque toda a glória tem que ser sempre para Deus. Por isso que Paulo está concluindo esse versículo dizendo, tudo vai ser conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre ela é feita. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Um cristão, ele sempre tem que ser grato a Deus por sua milagrosa salvação. Deve se preocupar em agradar a Deus, pois a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita e benéfica a quem a busca. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tá? Então, a vontade de Deus sempre vai ser desse jeito. Boa, agradável e perfeita.
Em 1 João capítulo 5, de 1 a 5, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. E guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você notou alguma coisa nesse texto bíblico aqui? Quero grifar para você. Diz assim, olha, os mandamentos de Deus não são penosos. Não são. Quando a gente vai buscando fazer a vontade de Deus, nós descobrimos que é mais barato obedecer do que desobedecer. Viu? Quer economizar lágrimas? Quer economizar dor de cabeça? Quer economizar tristeza? Obedeça a Deus. Obedeça o mandamento de Deus que está na palavra dele, na Bíblia. Esse pastorzinho que está aqui, ele obedece o Supremo Pastor. Peça-me orientação, pastor, eu quero andar conforme a palavra de Deus. Eu terei prazer em ajudar você. Peça. Eu estou aqui no planeta Terra exatamente para isso. A vontade de Deus, os mandamentos de Deus nunca são penosos, pesados. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8:28. Além do mais, Deus não pede mais do que podemos dar, Ele apenas pede tudo, e tudo podemos dar. Ah, é muito difícil, é muito para mim. Não, Ele só quer a sua fidelidade, a sua obediência. Ele só quer tudo, e tudo você pode dar, né? Quanto mais obedecemos a Deus e sua palavra, mais unidos ficamos. Mais o mundo vê o testemunho cristão. Toda pessoa cristã deve pagar um preço. Que preço? Falar não para si, contar até 3, falar Jesus e falar: vou abrir mão da minha vontade e vou fazer a vontade de Deus. Vou fazer a vontade de Deus. Unidade é o grande desafio, seja com o pastor e apóstolo Paulo presente ou não, seja com o pastor Leonel e os irmãos ou não. Cada cristão deve desenvolver a sua salvação numa vida de consagração, de santificação a Deus. Com o pastor local, com o apóstolo Paulo, presente ou não, cada cristão deve procurar desenvolver a sua salvação, o seu relacionamento com Deus. Consagremos-nos a Deus e Ele fará muitas maravilhas em nós e através de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que realmente Ele possa promover a sua vontade na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, queremos Te agradecer e pedir, ó Deus, pela Tua ajuda. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, no desenvolvimento da nossa salvação. Nos ajuda, Deus, na prática cristã, que é consertar constantemente, continuamente, a vida com o Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço por isso, nos ajuda. Precisamos da Tua ajuda. E oramos invocando a Tua ajuda em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito ajude cada pessoa que nesse momento está sintonizada com o Senhor através desse programa, através da internet. Muito obrigado pela ajuda que com certeza o Senhor há de dar a cada um. Peço pela cura, pelo restabelecimento de cada casa. Que a paz do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos terminando esse programa. Hoje a mensagem foi mais longa um pouquinho, né? Foi bem mais longa,
mas é o que Deus colocou no nosso coração. E eu peço a você, na verdade está aí no YouTube, então você pode pegar essa mensagem, ver um pedaço, ver outro e assim vai sendo. Já está no finalzinho eu falar isso, mas eu falei no começo. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, no próximo sábado, estarmos juntos e que Ele permita tal coisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Primeira Igreja Batista em Itaporanga, São Paulo, e quem fala com você é o pastor Leonel Freitas de Carvalho. Que a mão de Deus acompanhe você, que a boa mão do Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.